Hoje, na aula de matemática, né, que é sobre o plano cartesiano, nós temos que ter noção, né, desse assunto. Por quê? Porque quando você tem a noção do plano cartesiano, você vai saber interpretar bem um mapa, né? Como você tá vendo aí, ó, um jogo de batalha naval que os irmãos Júlia e Iago estão brincando. Olha só. Podemos indicar a localização das embarcações utilizando as coordenadas do plano. Veja, Júlia, A2, C5, 17 e E8. Então, A2, você vai no eixo, né? No eixo A e no eixo 2. E você encontra um navio, certo? Aí, lá em Iago, você vai no B7, ó, B7 e tem navio. Você vai no A9, também tem navio, tá vendo? Então, você vai encontrar os eixos. Existe um eixo assim e existe um eixo assim. O que nós chamamos de horizontal e vertical, certo? Um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Para encontrar, ó, eu vou assim e vem outro assim. E nesse encontro aqui, nós encontramos o navio na batalha naval, né? No exemplo aí, certo? Então, lá na página 141, nós vamos ver uma cartografia para coordenadas geográficas em mapas, como o mapa do bairro ou mapa mundi, né? Ou até mesmo no GPS do seu aparelho. Então, nós vamos encontrar também essa mesma ideia, ó, do plano cartesiano. Gráficos. Também podemos utilizar o plano cartesiano para montar gráficos como os que você se depara nas atividades deste livro, né? Olha aí outro gráfico. Esse gráfico é sobre o quê? Exportação de carnes em 2002 e 2010. Entre 2002 até 2010. Então, daí você vai vendo o total de exportação de carne. Então, o plano cartesiano, ele recebe esse nome em homenagem ao matemático que o criou, que foi o francês René Descartes. Descartes, né? A pronúncia mais ou menos assim. Ele criou o plano cartesiano para representar problemas de geometria na forma algébrica. Ou seja, todo problema de geometria pode ser resolvido por meio de sentenças matemáticas. Certo? Então, nós temos aí, na página 142, na página 143, até a página 145, um exercíciozinho todo baseado em plano cartesiano, para que você faça. Ele chega a ser até uma brincadeira, certo? Porque é muito prazerosa de se responder. E você vai trabalhar aí a sua noção de gráfico, a sua noção de plano cartesiano. Isso vai ser muito legal, tá certo? Número 1, observe o mapa abaixo indicando as posições de Isadora e Clara. Aí vocês vão resolver. Número 2, observe a planta de um clube desenhada em uma malha quadriculada e responda as questões. Que lugar fica nas seguintes coordenadas abaixo? A4, o que é que tem no A4? A4, o que é que tem, né? O que é que tem no E3, no C5, no B1? E aí vocês vão respondendo o que vocês acham que são aí essas figuras, tá bom? Façam aí até a página 145 e eu vou ver aí quem é que vai acertando, né? Quem é que vai usando aí a cabeça, a lógica, né? Ok? Tentem fazer da página 142 a 145, certo? E agora nós vamos ficar a par um pouco do
conteúdo de ciências, tá? Que é os corpos produzem som. O que é som? Ouvir o rádio, deixar cair um jarro de vidro no chão ou até mesmo bater palmas ao término de um espetáculo. Todas essas ações produzem som, né? O som ele é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é captado por seus ouvidos, certo? Se você colocar a mão em sua garganta e emitir um som qualquer, sentirá a sua garganta tremer. São os movimentos vibratórios das suas cordas vocais provocando uma perturbação no ar. Você vai ver esse assunto na página 93 de ciência, tá bom? Para se propagar, o som precisa de um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Se pusermos nosso ouvido perto do chão em uma estação de trem, se a gente coloca lá o ouvido, né, no chão, próximo à estação de trem, sentiremos a vibração sempre que um trem se aproximar, o que provoca que o chão é um meio sólido de propagação sonora, né? É o que prova. Que a partir do chão você sente a vibração e você descobre que o trem está vindo, né? Da mesma forma, as baleias conseguem se comunicar emitindo sons que são audíveis a longas distâncias. O meio de propagação é a água que se encontra no estado líquido. Por fim, ao ouvirmos uma canção no rádio, o som que ouvimos chega até nós pelo ar atmosférico, um meio gasoso. Então, no chão, na água, né? E pelo ar, nós ouvimos essa propagação do som, né? O som ele pode se propagar em diferentes frequências, mas só conseguimos percebê-lo nas frequências que estão compreendidas no intervalo de 20 e 20 mil Hz, né? Frequências inferiores a 20 Hz são os infrassons, como os elefantes se comunicam. Ondas superiores a 20 mil são os ultrassons. Os cachorros conseguem ouvir frequências ultrassônicas. Nos hospitais, utilizamos o eco produzido pelas ondas nos órgãos para visualizar os tecidos em um procedimento chamado de ultrassonografia, certo? Navios e submarinos usam o sonar para detectar outras embarcações ou possíveis rochedos no mar. Olha, existem sons, gente, existem sons que só os animais escutam e a gente não escuta, certo? É quase impossível encontrar um ambiente livre de som, ou seja, com silêncio completo. É praticamente impossível. Nós estamos sempre ouvindo barulhos de buzina, TV, som, barulhos do vento nas folhas das árvores. Tudo isso quebra o silêncio. Então, os sons que distinguimos no dia a dia podem ser muito diferentes, como os das músicas, das buzinas dos carros, da fala, do canto de um pássaro, do bater de um martelo, do rasgar de uma folha de caderno, né? Um deficiente auditivo, ele tá aqui e ele escuta, talvez melhor que a gente, que estamos enxergando, né? Porque o sentido dele, auditivo, ele fica mais aguçado. Então, ele escuta barulhos que a gente nem tá aí, nem tá ouvindo. Os corpos conduzem som. Na natureza, há corpos que produzem vibrações que se propagam em qualquer meio material, sólido, líquido e gasoso. Assim como com a eletricidade, dizemos que são os corpos bons condutores de som. Os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores de som. Eles produzem vibrações e originam as ondas sonoras. Nós temos o ferro, o alumínio, o ouro. Em geral, materiais maleáveis, como lã, tecidos e espumas, que não emitem vibrações e não dão origem a ondas sonoras. São, assim, corpos maus condutores do som, né? A gente tira, por exemplo, se um ferro, alumínio ou ouro cai no chão, nós vamos até detectar o que foi que caiu, né? E no caso da lã, da espuma, dos tecidos, não vai ter nós não vamos detectar o barulho desses objetos, né? Então, os maus condutores de som, porém, bons isolantes sonoros, lã, tecido e espuma. Todo som tem sua medida por meio do seu timbre
E hoje é muito importante sabermos de que maneira os técnicos realizam essas medidas como proteção contra a poluição sonora. O nosso ouvido capta os sons à nossa volta até mesmo quando estamos dormindo. Os sons que ouvimos muitas vezes alertam-nos para ações que não estamos vendo. Exemplo, toque do telefone, freio de um carro, toque do despertador, né? Para a medida do som, os técnicos usam um aparelho chamado decibelímetro, sendo a resposta dada em decibéis. Então, aí nós temos a tabela de decibéis. Casa sossegada, 20, murmúrio, 30, música baixa, 40, conversa em tom formal, normal, 60, televisão, 65, né, 65, tráfego intenso, 80, olha como vai aumentando, né, gente? Um iPod no volume máximo, buzina, britadeira, show em estádio, avião a jato, um tiro, tudo isso, ó, vai aumentando. Então, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis provoca a perda gradativa da audição. Então, se você se expõe muito ao barulho de tráfego intenso, de iPod no volume máximo, uma buzina, né? Sempre, seu dia a dia muito barulhento, corre o risco de você, de fato, sentir aí uma perda da audição, né? É tão séria a situação da poluição sonora atualmente que podemos verificar na tabela de decibéis a seguir o tempo de exposição ao som que o ouvido humano pode suportar, sem prejuízo para a audição. Olha só. Nós estamos vendo aí, tá vendo? Os decibéis e o tempo, né? Se você ultrapassa esse tempo, você todos os dias, né? Sempre ultrapassando esse tempo, você vai sentir... vai chegar uma época que você vai sentir dificuldade aí na audição, né? Vamos comparar as medidas sonoras ao tempo de duração de um show, até que ponto a poluição sonora atingirá o homem, né? E aí nós temos uma atividade, né? E eu quero que vocês façam só a página 97, certo? Vocês vão observar as imagens e escrever aqui qual a fonte produtora de som em cada uma delas. Aí, nessa primeira imagem, você está ouvindo, você vai relatar, né, a possível vibração de quê? O menino está gritando. Então, tá tendo uma vibração de quê, gente? Das cordas vocais, vibração das cordas vocais, né? Segunda imagem ao lado, vibração de quê? A terceira lá embaixo, vibração do quê? E a quarta, vibração de quê? Então, vocês vão ter que dizer a vibração do que está ouvindo, tá? E o número 2, de acordo com o que você estudou, o que você entende por som. Eu só quero que você faça o número 1 e o número 2. Agora, bem caprichado, tá bom? Então, façam aí, bem caprichado, tentem fazer tudo bem direitinho. E a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Beijo. Amanhã é 5 de agosto, o aniversário da nossa cidade, né? João Pessoa. E nós não vamos assistir a aula amanhã, tá bom? Agora só na quinta-feira, ok? Beijo e fique com Deus. Até quinta. Qualquer coisa, pode vir falar comigo, pode tirar dúvida, tá bom?